Muito bem, pessoal. Ontem tivemos a primeira rodada do draft acontecendo. Inclusive, quero agradecer muito a todos que participaram da live de ontem. Batemos mais de 600 pessoas ao vivo, de forma simultânea. Foi muito legal, valeu mesmo. Fiquei mais de 4 horas ao vivo falando sobre o draft, comentando sobre todas as escolhas. Foi muito legal, foi muito legal. Foi bem mais legal do que eu esperava. Eu não estava com expectativa tão alta para esse draft. E acabou sendo muito, muito legal a live, foi bem bacana. Então, agradeço muito a todos. Mais de 1.300 likes até agora. Velho, assim, de coração. Obrigado. E hoje vamos para mais, hein? Vamos para mais. Teremos o segundo round a partir das 5 horas da tarde. Às 5, né? Começa a segunda rodada. E eu vou estar em live também. Por volta das 4 horas da tarde eu devo abrir live. E aí vamos até o fim da segunda rodada. Então conto com a sua presença. Conto com a sua presença hoje também. Enfim, obrigado mesmo. Obrigado mesmo por ontem. Foi bem bacana. Mas seguindo, tivemos a primeira rodada. E assim, cara, foi uma primeira rodada bem melhor do que eu esperava. Igual eu falei, eu não estava com expectativa tão alta pro draft, para esse draft. Mas foi legal, tivemos algumas surpresas, algumas positivas, outras negativas. Mas tivemos surpresas, tivemos entretenimento. Não foi um draft maçante, nem tão previsível assim. Algumas escolhas foram previsíveis, mas outras foram surpreendentes. E aí, nesse vídeo, eu quero comentar sobre os vencedores e perdedores dessa primeira rodada, obviamente, na minha opinião. Talvez algum time ou jogador que eu considero um vencedor, você considera um perdedor. E tá tudo bem. É minha visão. E aí, se você tiver uma visão diferente, fica à vontade para comentar. Então, vamos de vencedores e perdedores da primeira rodada do draft. Antes, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal. E vamos lá, vamos lá. Vamos começar com os vencedores. O primeiro vencedor que eu listei aqui é o Washington Wizards. Assim, ontem foi uma das primeiras vezes em toda a minha curta carreira, né, de criador de conteúdo, onde eu elogiei a diretoria do Washington Wizards. Eu acho que eu nunca elogiei a diretoria do Wizards em toda a minha carreira. Tá bom que é uma carreira de 3 anos, mas assim, nunca elogiei, mas ontem eu tive que elogiar, cara, porque o Wizards fez um bom trabalho no draft. Começou com a troca do Adja pro Blazers, uma troca boa que deu pro Wizards mais capital de draft, deu ali o Malcolm Brogdon, que pode se tornar mais capital de draft nessa off-season. Então, eu gostei da troca, achei uma troca boa. E aí, durante o draft, o Wizards fez ótimas escolhas. Começou com o Alexar na 2, um cara que era cotado como pick 1, conseguiu pegar na 2, um jogador que, sim, tenho minhas ressalvas, tenho minhas dúvidas, mas é um unicórnio em termos de físico, é um cara muito alto, muito móvel, que tem um teto muito bom. Eu acho que o Sar é dono do maior teto dessa classe. É um cara que, se der certo, tem tudo para virar um two-way excelente, um jogador que tem ali uma boa mecânica de arremesso, tem ali um bom atleticismo, uma boa mobilidade, tem uma boa versatilidade na parte defensiva, apesar de ter ali as questões ali no garrafão, de eu achar ele meio soft e tal. Tem a questão do rebote também, mas é um jogador de alto potencial, e o Wizards conseguiu pegar esse cara na 2, e era uma carência. Não, o Sar jogando na 5 ou na 4, ele vai jogar no garrafão. Isso é um fato. Ele não vai jogar como ala. Ou ele vai ser ala pivô, ou ele vai ser pivô. E são duas posições que o Wizards precisa. O Wizards precisa tanto de um pivô como de um ala pivô. Então, é um cara que supre a necessidade do time. Então, assim, foi uma escolha muito boa. Depois, na 14, pega o Carrington, que beleza. Pode ter sido um reach, o Carrington na 14? Pode. Mas é uma aposta que eu acho válida. Um armador alto, jovem pra caramba. Acho que ele tem o quê? 18, 19 anos. Muito novo. Um dos melhores shot creators dessa classe. Um bom playmaker em pick and roll.
Então eu acho que ele, junto com o Sarr, podem formar uma duplinha ali de pick and roll muito interessante. Então acho que foi uma boa aposta na 14. E aí fechou a noite subindo da 26 para 24 e pegando o Kishal George, que é um cara que caiu muito nesse draft, era um jogador cotado até para sair no top 15 e foi sair na 24. Boa escolha, uma boa aposta o Kishal George, que sim, pode ser um dos steals desse draft. Então, o draft do Wizards foi muito bom. Eu acho que foi muito bom, um saldo extremamente positivo. Extremamente positivo. Então, o primeiro vencedor da noite para mim foi o Washington Wizards. Por falar nele, o Alex Sarr é um vencedor também. Por quê? Porque ele não queria ir para Atlanta, né? Saiu que os seus agentes fizeram de tudo para dificultar a ida dele para lá. Ele queria realmente ir para Washington e conseguiu. Conseguiu realizar o seu desejo. Vai para o Wizards, um time que vai dar para ele toda a liberdade do mundo. Provavelmente ele vai ser o cabeça dessa reconstrução, vai ser o pilar dessa reconstrução do Wizards. Então, assim, ele conseguiu o que ele queria. Ele não queria ir para Atlanta e queria ir para o Wizards. Conseguiu. Vai jogar com o seu conterrâneo Koulibaly, vai ter ali um parceiro para falar francês, e vai estar num time jovem pra caramba, onde, de novo, ele vai ser o pilar, né? Vai ser talvez a referência desse time. Então, o Alex Sarr sai como vencedor. Sai como vencedor. E aí, por falar em Sarr e em Koulibaly, olha aqui, estou sempre ligando uma coisa na outra. Os jogadores franceses são vencedores desse draft, dessa primeira rodada. Tivemos 2 franceses saindo nas 2 primeiras escolhas, Rizaché na 1 e Alex Sarr na 2. Tivemos ainda na 6 o Tidjane Salaw, né, saindo. Então, 3 franceses no top 6 do draft. E ainda teve o Dadier saindo na 25. Então, o basquete francês sai como vencedor dessa primeira rodada. Sai como vencedor. 3 franceses no top 6 e um saindo na 25. Gente, a França sai como vencedor aqui, velho. Né? E, ó, olha que geração francesa, né? Olha quantos franceses a gente vai ter na NBA nesse próximo ano. É impressionante, cara. É impressionante como que o basquete francês está em alta. Mas, assim, muita coisa. Muita coisa. O que estão dando para esses moleques na França? Brincadeira, cara. Brincadeira. Chicago Bulls é um vencedor para mim. Eu acho que é justo colocar Chicago como vencedor. Pegar o Buzelis na 11 foi, assim, muita sorte, porque o Buzelis era cotado para ser pick 5, pick 6. Então, ele ter sobrado ali na 11, cara, foi um steal. Foi um steal. Eu não sou o maior fã do Buzelis. Já falei isso algumas vezes. Eu acho ele, né, sei lá, muito cru em tudo. Mas é um cara que tinha uma cotação muito alta e conseguiu pegar ele na 11. Então, o Bulls, por ter aproveitado, por ter tido, né, essa janela de oportunidade e ter aproveitado a janela, o Bulls, para mim, sai como vencedor. Sai como vencedor. Minnesota foi um dos grandes vencedores da noite, né? Cara, impressionante o que o Minnesota conseguiu fazer. Conseguir pegar o Rob Dillingham para ser o backup do Conley foi, assim, foi um dos melhores moves desse draft. Mas, assim, muita coisa. E para isso só teve que ceder picks de 2030 e 31. Pô, velho, na boa, para mim foi uma das melhores trocas que tivemos ontem, talvez até a melhor troca que tivemos no draft. Uma troca que claramente teve Minnesota como grande vencedor. Cara, movimento incrível. Movimento incrível. Pega um reserva pro Conley, um ótimo reserva, um cara que vai entregar um volume de pontuação muito grande vindo do banco. Esse banco do Minnesota, Alexander Walker, Rob Dillingham, Naz Reid, Kyle Anderson, olha esse banco, velho. Na boa, que movimento do Minnesota. Que movimento. Grande vencedor Minnesota ontem. Talvez até tenha sido o grande vencedor da noite. Para mim, pode ser considerado um dos grandes vencedores da noite, o Minnesota. Mas, assim, de longe, de longe. Lakers é um grande vencedor também. O Lakers, para mim, conseguiu ontem o grande steal do draft.
Pra mim, o maior steal do draft foi o Dalton Neto saindo na 17. Pô, velho, consegui pegar o cara tão, sabe, tão baixo assim. Pô, o Dalton, ele era considerado pick 7, pick 8. Sim. Alguns colocavam ele até no top 5. O Lakers pegou esse cara na 17. Um arremessador maravilhoso, um dos melhores arremessadores da classe. Se não o melhor, é que o Rich Shepard, ele é muito surreal. Mas o Dalton não deixa muito a desejar, não. Não deixa muito a desejar, não. Eu, inclusive, se eu tivesse que escolher entre o Shepard e o Dalton, o Dalton Net, eu iria de Dalton. Porque eu acho o Dalton mais pronto do que o Reed. Até porque é um jogador mais velho, senior em Tennessee. Mas eu prefiro o Dalton. E o Lakers conseguiu pegar esse cara na 17, bichão. Na 17. O Lakers que tinha tudo para fazer merda, pegando o Ide ou pegando o Bronny, sai do draft com uma baita de uma escolha. Repito, o grande steal da noite. Então, Los Angeles, vencedor demais aqui. Dalton Net na 17 foi coisa linda. Coisa linda. Orlando Magic é um vencedor também. Porque é muito difícil você pegar, você olhar para o Tristan da Silva caindo na 18 e não enxergar essa pique como uma pique vencedora. Assim, o Tristan, para mim, é um dos jogadores mais prontos para contribuir de forma imediata dessa classe. É um dos poucos caras que eu olho nessa classe e falo, pode dar uniforme, pode botar 15, 18 minutos para ele por noite que ele vai render. É um dos poucos. Ele, o Dalton Net, o Rizaché, são esses caras que eu olho e falo, beleza, pode dar 20 minutos por noite para esse cara, lá ele, né? Pode deixar, vamos falar melhor para a quinta série não aparecer, pode deixar ele jogar 15, 20 minutos por noite que ele vai render. É um dos poucos caras que eu olho e falo isso. E o Orlando pegou ele na 18. Uma ótima escolha. Uma ótima escolha. Era a grande necessidade do Magic? Não, o Magic precisava de um especialista de 3. Precisava de um Dalton Net, por exemplo. Mas conseguiu pegar um jogador extremamente polido na 18. Pronto para jogar. Então não tem como não considerar o Magic um vencedor aqui. Penúltimo vencedor, Utah Jazz. Eu falo que o Knet foi o grande steal da noite na 17, só que quem chegar aqui nos comentários e falar que foi o Collier na 29, eu não vou discordar. Eu não vou discordar. O Collier, ele já chegou a ser cotado como pick 1 dessa classe. E o Jazz pegou ele na 29, na penúltima escolha da noite. Um armador que tem suas questões, que tem, né, os seus defeitos, são muitos defeitos, mas que tem muitas valências. Um dos melhores passadores da classe, um ótimo playmaker, um cara que é considerado um floor general. E, de novo, um cara que chegou a ser cotado para pick 1 dessa classe. Então, mesmo eu achando o Dalton Net na 17 o grande steal da noite, o Collier também tá nessa... tem esse rótulo, também pode ter esse rótulo. Então, o Jazz sai como o grande vencedor da noite também. O grande vencedor. E, para fechar os vencedores, o Oklahoma é um vencedor de ontem. Porque a aposta no Topic na 12 torna o Thunder um vencedor. Porque se não fosse essa lesão absurdamente grave que ele sofreu no joelho, o Topic seria top 3 desse draft. Top 3 tranquilo. Para mim, é um dos 5 melhores prospectos dessa classe. De longe, para mim, ele é o melhor passador da classe, é o dono do maior QI de basquete da classe, é um armador que tem um potencial gigantesco, gigantesco. Eu adoro o Topic, durante todo esse processo pré-draft, eu sempre rasguei elogios a ele, e o Thunder pegou esse cara na 12, velho. Então, assim, não tem como não considerar o Thunder um vencedor. Eu tenho os meus medos e tenho os meus questionamentos sobre o Topic na 12? Tenho, claro que tenho.
Eu falei isso durante a live. O meu medo com o Topic é o fato dele ser um jogador com características muito parecidas com a do Giddey. E a gente viu nessa última temporada que um Josh Giddey não funciona nesse estilo de jogo que o Thunder tem hoje. E aí o Thunder vai e me pega um Topic, que eu acho um prospecto melhor do que o Giddey era como prospecto, tá? Só que tem características muito parecidas. Então, eu tenho esse medo dele não dar certo nesse sistema do Thunder. Eu tenho esse medo. E eu também tenho receio por conta da lesão dele. O Sam Presti falou ontem que provavelmente ele não joga essa temporada. O Thunder pegou um jogador que tem características que podem não casar com o estilo do time e é um jogador que não deve jogar nessa próxima temporada. Deve jogar só na depois. Então, existem argumentos plausíveis para ir contra essa escolha. Só que quando você olha para o potencial que o Topic tem e quando você olha para as projeções que eram feitas para ele antes da lesão, pegar ele na 12, sim, é uma boa escolha. Então, para mim, o Thunder, pela aposta e por poder fazer essa aposta, porque o Thunder pode se dar o luxo de fazer uma aposta dessa. Porque não necessariamente precisa do Topic para essa temporada. Não precisa dele. Tem Caruso, tem o Shai, tem Keyson Wallace, não precisa dele. Então, por ser uma boa aposta, arriscada, mas por ser uma boa aposta e por poder fazer essa aposta, eu acho que o Thunder sai como vencedor. Então, fechando os vencedores, Oklahoma City Thunder. Indo agora para os perdedores. Começando com San Antonio. Assim, importante pontuar. A escolha do Castle na 4 foi uma boa escolha, tá? Foi uma boa escolha, era o que esperávamos. Eu até, no meu draft simulado, coloquei o Spurs pegando o Castle na 4, né? Um guards defensor, um dos melhores defensores da classe, um cara que tem um potencial de se tornar um ótimo two-way na liga, apesar dos problemas no arremesso. O seu arremesso é horroroso, mas apesar dele arremessar muito mal, ele tem outras ferramentas muito boas, infiltra bem, cria bem para os seus companheiros, principalmente e talvez até exclusivamente em situações de driving kick. É um cara que tem ali a velocidade, tem o físico, tem um atleticismo interessante, não tem tanta explosão, mas tem um atleticismo interessante e tem uma defesa fantástica. A defesa é o seu grande carro-chefe. Eu já vi alguns analistas falando que se ele tivesse um arremesso de 3 mais consistente, ele seria o melhor prospecto da classe. E eu não discordo tanto, não, porque o potencial defensivo dele é surreal. Com uma bola de 3 mais confiável, com uma criação de arremesso melhor, eu acho que ele poderia sim ser considerado o melhor prospecto da classe. Então, assim, a escolha dele na 4 é boa. Muito boa escolha. Acho que ele vai casar bem com o Spurs. O meu problema com o draft do San Antonio, e o motivo que me coloca, o que me faz colocar o Spurs como perdedor ontem, é a troca do Dillingham. Você tem a chance de sair de um draft com Castle e Dillingham e simplesmente abre mão dessa chance para pegar picks do Minnesota de 2030, desculpa, eu não consigo achar um bom movimento. Eu tô desde ontem tentando achar argumentos para defender essa troca do Spurs. E eu não consigo, cara. Eu não consigo. Beleza, mas o Spurs tá querendo pegar um PG já consolidado na off-season. Ok, pode pegar, mas não é certeza que vai conseguir. Não é certeza que vai conseguir pegar um PG acima da média na off-season. Poderia ter pego o Rob Dillingham, que é um PG muito acima da média. Não é tão acima da média, mas ele poderia resolver o problema. O Spurs poderia começar a temporada já tendo uma rotação de guards muito melhor do que teve temporada passada. E o Spurs abriu mão disso. Sabe, o fit Dillingham e o Wemby era muito interessante. E o Spurs abriu mão
para pegar picks do Minnesota de 2030. Então, eu não consigo gostar dessa troca. Não consigo. De novo, a escolha do Castle na 4, ótima escolha. Ótima escolha. Eu quero deixar isso muito claro. O Spurs não é perdedor para mim por ter pego o Castle. O Spurs é perdedor por ter aberto mão da chance de sair do draft com o Dillingham, que era o encaixe mais, sabe, mais perfeito assim para o time. Então, por isso eu coloco o Spurs como um perdedor. O Memphis Grizzlies para mim é um perdedor. Sabe por quê? Primeiro, porque não conseguiu o prospecto que queria. O Memphis queria o Donovan Clingan e não conseguiu, perdeu pro Blazers. Inclusive, eu achei muito estranho o Memphis não ter subido nesse draft pelo Clingan. Achei muito estranho, mas né, não quis subir, perdeu. Então, o Memphis já seria um perdedor só por não ter pego o prospecto que queria. Mas aí, para carimbar mesmo aí o selo de perdedor do draft, o Memphis deu talvez o maior reach da noite no Zach Edey na 9. Pegar o Zach Edey na 9, eu acho que assim, foi muito queimar cartucho. Porque eu já falei isso muito durante todo esse pré-draft. O Zach Edey é prospecto de fim de primeira rodada. Se o Lakers tivesse pego ele na 17, que era uma possibilidade, eu já ia achar um reach. Na 9, então, para mim, foi o maior reach da noite. O maior reach da... Talvez não tenha sido maior porque o Bucks fez algo surreal. Mas foi o segundo maior. Foi o segundo maior reach da noite. Pegou o cara muito cedo. Um cara que para mim é meio superestimado. Eu acho o Zach Edey um cara que, velho, assim, eu vou me surpreender muito se o domínio que ele teve no college, se esse domínio que ele teve em Purdue se traduzir para NBA, eu vou ficar muito surpreso. Mas muito surpreso. Porque, assim, ele tem ótimo, óbvio, ele tem um tamanho surreal, tem uma capacidade de rebote e de executar paredes e de bloquear que é realmente interessante e tal. Ele pode se tornar um ótimo screener e um bom protetor de aro. Mas nada além disso, velho. Desculpa, eu vejo zero refino técnico no Zach Edey. Essa galera que compara ele com o Yao Ming, gente, a chance desse pessoal ter um choque de realidade ferrado é grande, velho. Porque, assim, pra mim, ele é um Zubat mais alto. E não passa disso. Então, por não ter pego o prospecto que queria e por conta disso ter tido que dar um reach enorme no Edey, pra mim o Memphis é um perdedor. E aí, como eu já citei, Milwaukee Bucks, né? Assim, eu pensei em cravar que o Edey foi o grande reach da noite. Mas o A.J. Johnson na 23 foi o maior. De coração, eu até agora não entendi o porquê que o Bucks gastou uma pick 23 no A.J. Johnson, que era cotado para começo para meio de segunda rodada. Eu até agora eu tô sem entender. Na hora do draft, na hora da live ali, eu até fiquei sem saber o que comentar, porque eu não fazia ideia de quem era o menino. Eu acho que a maioria de vocês também não fazia ideia de quem era o A.J. Johnson. Óbvio que hoje de manhã eu fui dar uma pesquisada para ver e tal, né, scouts dele. Não achei nada demais, E para mim nada justifica o Bucks queimar uma pick 23 nele. Sendo que poderia ter pego Collier, poderia ter pego Kolek para serem reservas do Lillard, poderia ter pego Filipowski. O Bucks não tá querendo um big mais móvel para substituir o Brook Lopes.
Filipowski estava disponível. O Bucks não quis pegar. Pegou o A.J. Johnson, que não faz sentido nenhum para mim. O moleque pode estourar. E aí eu vou queimar minha língua. Mas hoje eu não vejo sentido. Não vejo sentido. Então, esse aqui foi o maior reach da noite. Esse aqui eu cravo. Esse aqui eu cravo. Então, por ter dado o maior reach da noite, o Bucks, pra mim, é um perdedorzaço desse draft. Baita perdedor. E aí, os últimos dois perdedores aqui. Primeiro, o Phoenix Suns. O Phoenix foi uma das minhas grandes decepções na noite de ontem. Né, o time desceu da 22 para 28, trocou com o Denver. Denver que pegou um cara interessante, o Darren Holmes. Eu tenho algumas questões por conta da altura do Darren Holmes, mas ele pode dar certo nesse Denver. Pensando melhor, de ontem para hoje, ele pode dar certo. Né? Eu não vou colocar o Denver como vencedor pelo Darren Holmes, mas é um cara a ficar de olho. Interessante, é bom ficar de olho nele. Phoenix desceu da 22 para 28, e aí o Phoenix deu a sorte de ter à disposição na 28 dois caras que cairiam perfeitamente nesse time. Porque, vamos lá, qual que foi o grande problema do Phoenix na última temporada? Dentre todos os problemas, mas qual que foi o grande problema? Armação de jogo. Claramente o Phoenix precisava de um armador de origem, precisava de um PG de origem ali, para fazer tudo funcionar. E aí o Phoenix me chega nesse draft na 28, podendo pegar um dos melhores PGs da classe. Kolek e Collier são dois dos melhores PGs dessa classe. Dois caras que poderiam chegar no Phoenix contribuindo, principalmente o Tyler Kolek. O Tyler Kolek é um dos jogadores que eu olho e falo, beleza, bota o uniforme nesse moleque e bota ele para jogar, porque ele tá pronto para render. Tá pronto para render o Kolek. Muito pronto. O Phoenix poderia ter pego ele. Ou se quisesse, se não quisesse pegar PG, poderia pegar um Filipowski para ser o reserva do Nurkic, porque o Nurkic precisa de um reserva. O Filipowski podia ser ele. Mas aí o time vai lá e simplesmente pega o Ryan Dunn. O Ryan Dunn, que é um bom prospecto, para mim, é o melhor bloqueador da classe e um dos melhores, se não o melhor defensor da classe. Mas, assim, era disso que o Phoenix precisava? Essa era a grande necessidade do Phoenix? Eu acho que não, cara. O Phoenix precisava de PG. E precisava pegar um PG no draft, porque é o seguinte, o Phoenix, diferente do Spurs, não vai ter grana para pegar um PG no off-season. O Spurs pode ainda gastar um dinheiro e pegar algum PG que fica livre no mercado. O Phoenix não vai poder fazer isso, a menos que seja contrato de novato, contrato de veterano. Então, pegar um PG com contrato de novato seria maravilhoso para esse Phoenix. Mas o time não fez isso. Pegou o Ryan Dunn, que, de novo, é um bom prospecto. É um cara que pode, daqui 2 anos, ser um all-defense na NBA, porque ele tem um potencial defensivo absurdo. Mas não era o que o Phoenix precisava. É custo de oportunidade, entendeu? Por ter pego o Ryan Dunn, o Phoenix abriu mão de pegar um cara que seria a solução de um dos problemas. O Ryan Dunn não resolve nenhum problema do Phoenix. Kolek ou Collier resolveriam. Então, para mim, o Phoenix sai como um perdedor por não ter pego o PG. Talvez pegue na segunda rodada? Talvez. Talvez o Kolek sobre pro Phoenix. Qual escolha que o Phoenix tem na segunda rodada? Deixa eu ver. Deixa eu ver o Phoenix na segunda rodada. Vamos ver se tem, né? Escolha na segunda rodada. Aqui, ó. O Phoenix vai ter... Não, o Phoenix não vai ter pique na segunda rodada. Não, então é perdedor pra caramba. Então esquece. Eu achei que o Phoenix tinha escolha na segunda rodada. Não tem. Não tem. O Spurs tem na 35. O Spurs pode pegar o Kolek na segunda rodada. Seria maravilha. Aí eu já tiraria o Spurs de perdedor.
Aí eu tiraria o Spurs de perdedor. Phoenix não vai ter essa oportunidade. Então, pra mim, o Phoenix é um perdedor, porque deixou de pegar o que precisava. Pra pegar um jogador que é bom, mas que não resolve o problema do time. Então, pra mim, Phoenix é perdedor. E aí, eu fecho aqui o vídeo, que já passou dos 30 minutos, né? Paciência, gente. É muito vencedor e perdedor. E aí eu fecho esse vídeo com o Charlotte Hornets, por conta do Tidjane Salaw na 6. Mas aí eu vou fazer eu vou dar o benefício da dúvida. Porque assim, eu acho que o Hornets errou nessa escolha porque tinha Cody Williams e o Buzelis disponíveis. Se o Hornets pega o Cody Williams na 6, tô tranquilo e acho uma ótima escolha. Inclusive o Jazz, parabéns, pegou Collier e Cody Williams nesse draft, hein? Eu coloquei o Jazz como vencedor por conta do Collier na 29, mas quando você junta Collier e Cody Williams nesse draft, o Jazz é muito vencedor. Muito vencedor. Baita draft do Jazz. Sai com 2 valores excelentes. Mas voltando, se o Hornets pega o Cody Williams, excelente. Se o Hornets pega o Buzelis na 6, excelente. Seriam 2 escolhas melhores do que, na minha visão, o Tidjane Salaw, que é uma grande de uma aposta. Ele é 8 ou 80. Ou ele vai dar absurdamente certo na liga, ou ele vai dar muito errado. E você gastar uma pick 6 num cara desse, sem ter um terreno fértil, porque, por exemplo, se é o Oklahoma na 12 pegando o Tidjane, aposta ok, terreno super fértil. Por quê? Não vai ter pressão, o moleque não vai precisar jogar agora, o time vai ser competitivo com ou sem ele. Então seria um terreno muito bom para esse potencial do Tidjane se desenvolver com calma. Em Charlotte, ele não vai ter isso, cara. Porque ele vai ter que jogar. Porque o Hornets precisa de jogador. Porque não tem jogador. Então, por não ter um terreno fértil para fazer uma aposta dessa, uma aposta arriscada, eu acho que o Hornets é um perdedor. Porque se pega um Cody Williams joga amanhã no Hornets, titular. O Buzelis, não sou muito fã, mas eu acho que ele é mais pronto hoje do que o Tidjane. Agora, e aí vou dar o benefício da dúvida, porque é o seguinte, falei, Tidjane, 8 ou 80, ou dá muito certo ou dá muito errado. No melhor dos cenários, o Tidjane vira um two-way absurdo na liga. Porque o potencial de two-way tá ali. O potencial físico, o potencial defensivo, sabe? O potencial ofensivo dele tá ali. Existe o potencial. Só que esse potencial de two-way, ele tá escondido dentro de uma camada gigante de pedra bruta. Então ele vai precisar ser muito lapidado e muito bem lapidado para atingir esse potencial. Mas se atingir, ele vai ser um estouro. Ele vai ser um estouro. Então eu coloco o Hornets como perdedor, por eu achar que o time não tem o terreno fértil o suficiente para fazer uma aposta dessa. Só que eu dou o benefício da dúvida. Porque se der certo, ele vai estourar. O Tidjane vai estourar. Então, eu fecho o vencedores e perdedores com o Hornets. Tá bom? Então, é isso. Para mim, esses foram os vencedores e perdedores da primeira rodada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aí a sua opinião, se você concorda, se você discorda dos vencedores e perdedores que eu listei. Reforço o convite. Hoje, a partir das 4 horas da tarde, estarei ao vivo para reagir com vocês à segunda rodada. Vamos ver se a gente tem alguma surpresinha nesse segundo round. Onde será que o Bronny vai ser draftado, hein? É uma dúvida para essa segunda rodada. Então, fica ligado, né? Participa da live, vai ser bem legal, né? Fica aí o convite. E é isso, né, gente? Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.